Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar aqui sobre fé e sobre incredulidade. Sabemos que a fé pode todas as coisas. Pela fé se constrói muitas coisas, mas pela dúvida, meus irmãos, pela dúvida, a dúvida sempre vai o quê? Destruir. Se pela fé nós construímos, pela fé nós destruímos. Pela dúvida nós destruímos e pela fé construímos. Amém? Então, eu quero falar aqui especialmente para as pessoas que têm dificuldade de crer na palavra de Deus. Às vezes você crê na palavra de um político, você já acreditou um dia na palavra de um político, na palavra de um amigo, um parente, um sócio, mas na palavra de Deus há uma resistência para você crer. Você tem uma dificuldade enorme e você, às vezes, se pergunta: o que eu faço na minha falta de fé, na minha incredulidade? Às vezes eu creio até uma certa parte, em alguns momentos eu creio, outros não. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nós agradamos a Deus. Então, o problema de existir a incredulidade é um problema muito sério, porque Tomé, ele foi um homem incrédulo, ele foi um homem que precisou ver para poder crer. E com a palavra de Deus não é assim que funciona. Primeiro nós temos que crer, para depois ver. Tomé falou para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou para Tomé: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, a incredulidade também impediu o Senhor Jesus de fazer muitos milagres em sua própria cidade. A palavra de Deus fala que não pôde fazer muitas coisas ali por conta da incredulidade. Então, meus irmãos, o que acontece? A palavra de Deus ela é muito linda e ela é muito bondosa, amorosa, porque Deus é amor. Então, ele fala aqui, onde nós vamos meditar, no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 14, nós vamos começar a ler, e você vai ver o que uma pessoa faz para conseguir resolver o problema da incredulidade. Porque a incredulidade impede de você crescer com Deus, ver Deus e provar o sobrenatural dele na sua vida todos os dias, né? Os olhos carnais vê o natural, mas os olhos espirituais vê o poder de Deus já agindo e depois se materializando no mundo natural. Então, como resolver o problema da incredulidade? Nós vamos ler aqui o que um homem fez e eu tenho certeza que ele obteve a vitória dele, ele mudou aquele quadro de incredulidade no seu coração, ele resolveu aquele problema, porque o problema da incredulidade é que nós temos que resolver com Deus. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem o espírito mudo. Ou seja, um homem apareceu ali no meio da multidão, falou com o Senhor Jesus: eu trouxe o meu filho que ele tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo.
E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se em espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O homem falando para o Senhor Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faça, nos ajuda. Se tu podes. Veja que ele era um homem que não tinha certeza do poder de Deus. Porque a forma como falamos com Deus, a gente mostra o que está dentro de nós, né? O tamanho da nossa fé. Ele falou: se tu podes, no meu ver, é que ele não tinha certeza absoluta. E Jesus disse-lhe para ele, ao ouvir isso: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, foi uma devolução de respostas imediatas. O homem fala para ele: se tu podes alguma coisa. Aí Jesus na hora: se tu podes crer, ou seja, para mim agir, eu dependo que você haja dentro de você. Precisa ter uma ação da pessoa, de fé, de certeza, de convicção, para que Deus possa agir. Luana, como a gente consegue esse patamar? Como a gente consegue esse grau de confiança, de convicção? Veja o que o homem fez para ter isso. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse... Ele estava clamando com lágrimas. Veja o sofrimento desse homem com esse filho. Aí ele falou: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Aí eu quero parar por aqui, porque, meus irmãos, nesse momento que ele chora e ele fala: eu creio, Senhor. Às vezes a crença dele era pouca, era pequena. Ele estava ali chorando porque ele estava lutando contra o eu dele interior. Porque o que o nosso eu interior fala? O que você está vendo não corresponde com o que vai acontecer como você crê. Às vezes os nossos olhos olham e falam assim: mas é impossível. O que eu vejo está muito longe. E você às vezes até chora, meu irmão e minha irmã. Você às vezes faz com esse homem, se derrame lágrimas, porque o que às vezes a gente vê não está o quê? Próximo de ser o que nós desejamos, mas é nesse momento que o Senhor Jesus espera algo a mais de nós, porque esse homem, ele falou: ajuda a minha incredulidade, ou seja, ele confessou que dentro dele não tinha fé o suficiente para acreditar na transformação do filho. E o que mais agrada a Deus, meus irmãos, é a sinceridade. Nós temos que crer. Lembra que eu falei lá no início? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você se apresentar diante de Deus com sinceridade e assumindo às vezes até a sua incredulidade, você acha que o Senhor não vai olhar para isso? Para o desejo de você poder acreditar incondicionalmente, ao ponto de ter uma fé que o agrada? Com certeza Ele vai olhar para a gente e vai nos ajudar na nossa incredulidade, porque nós temos momentos de muita incredulidade. Mas nós temos que... algo que eu faço e que me traz assim para uma consciência de fé, que tudo é possível ao que crê.
Eu acredito que uma das formas da gente acreditar, ter uma fé, é a gente chegar diante do espelho e ver que o maior milagre dessa terra somos nós. Andamos, falamos, enxergamos. Então, o maior milagre já foi feito, somos nós. E o que mais pode acontecer depois do grande milagre que somos nós? O maior milagre somos nós. Então, diante da gente ver, né? Você vê as pessoas na rua andando um para um lado para o outro. Aquilo ali é a vida de Deus, é o movimento de Deus, é a criatura que Deus criou. Ou seja, olha para os céus. Um Deus desse tamanho, né? Não é do tamanho do céu, mas a gente sabe que a palavra dele fala que ele pega o mar como uma concha de água na palma das mãos. O que um Deus assim não pode fazer? Nós temos que realmente, meus irmãos, em momentos de incredulidade, em momentos que os nossos olhos veem o contrário, nossos pensamentos pensam ao contrário do que está escrito, nós temos que ser humildes e pedir a Deus ajuda na nossa incredulidade. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé é possível agradar o coração de Deus e ver o agir de Deus. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque a minha incredulidade está impedindo, às vezes, o agir e a obra de Deus na sua vida. Porque a incredulidade fala o que para você? Não adianta ir na igreja. Não vai acontecer, você já foi. Isso é a voz da incredulidade. A incredulidade, meus irmãos, é um espírito, como a fé é o espírito de Deus, né? Agindo em você, que a fé é o poder de Deus dentro de nós, para fazer o quê? A gente alcançar os céus, alcançar o favor de Deus, como esse homem alcançou. Mas ele pediu ajuda à minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com alguma, a não ser com oração e jejum. Mas o que eu quero falar aqui, meus irmãos, é que nós temos que pedir ajuda a Deus. Às vezes você vai na igreja, você ouve a palavra, você não consegue ter uma fé. A esse ponto, uma fé que ressuscita o morto se for necessário. Uma fé que ultrapassa barreiras, montanhas, que realmente move montanhas dos lugares. Uma fé sobrenatural. Se você não consegue ter isso, pede ajuda a Deus na sua incredulidade. Porque o que adianta você estar ali na fé, acreditando, mas não acreditando de todo o vosso coração? Nós temos que pedir ajuda. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Às vezes, aos nossos olhos é impossível algumas coisas, mas não é sobre nós, é sobre os olhos de Deus, o poder dele. Nós somos limitados. O que para a gente é impossível, para Deus é uma questão de um sopro. Deus muda tudo, Deus move céus e terra para abençoar os que creem. Os que creem, a palavra de Deus fala que os sinais acompanham os que creem. Então nós temos que pedir ajuda na nossa incredulidade. Amém, meus irmãos? Fica aqui essa palavra de meditação. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.